destruição. A inocência das crianças sendo violada, elas convivem com o mal dentro da própria casa. A mentira fere a língua dos homens de bem. Fornicação e adultério não choca ninguém. O mundo... Amém. Graças a Deus. Boa tarde, boa noite a todos que me ouvem agora. Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem as palavras desta profecia e guardam, pois as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Mais do que feliz os que ouvem e guardam as palavras de Deus. Aqueles que ouvem e colocam em prática a palavra de Deus são mais do que felizes. Você que está ao alcance dessa caixa de som agora, ao alcance desse som, que Deus te abençoe. Que a paz do Senhor Jesus Cristo venha ser no seu coração. Que a paz do nosso Senhor Jesus venha reinar no seu coração nesse momento de hoje. Estou aqui somente para deixar a mensagem do Evangelho. Apenas a mensagem do Evangelho, a qual será pregada. Não tem um intuito lucrativo esse trabalho. Esse trabalho não é para fazer membro para a igreja, mas seguidores para Cristo. Porque seguidores de homens já tem demais na terra. Seguidor de papa, de padre, de pastor já tem demais na terra. Mas Jesus, ele está procurando verdadeiros adoradores, que adorem ao Pai em espírito e em verdade. Você que está me ouvindo agora, eu quero dizer a você que Jesus Cristo está voltando. Ouviu? Jesus Cristo está voltando. E muito em breve ele virá. Não está longe. Está muito mais perto do que você possa imaginar. Esse dia está muito mais perto do que você consiga imaginar. O dia do Senhor se aproxima. Está muito perto. Sabe o que acontece? Isso daí muitas pessoas sabem. Eu acredito que você que me ouve agora, mesmo que finge que não está ouvindo, ou mesmo que não queira ouvir, você sabe muito bem que o dia do Senhor se aproxima. Você sabe muito bem que esse dia está próximo. Jesus, ele disse que quando você vê as estações dos tempos, você consegue discernir quando é inverno, quando é verão e quando já está prestes a dar os seus frutos. Agora, é de impressionar que muitas pessoas não sabem quando está próxima a volta de Cristo. Sendo que a volta de Cristo, ela também traz os sinais. É incrível muitas pessoas saber que está próximo à volta de Cristo e não consertar a sua vida. Meu amado, você que está me ouvindo agora, não vim aqui em vão. Vim aqui trazer uma mensagem, a mensagem do Evangelho. E como está escrito em Apocalipse, quem tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito de Deus. É incrível. Quando eu cheguei nessa praça, estava cheio de gente. Quando eu acabei de chegar nessa praça, tinha um monte de gente. Agora cadê? É incrível que se eu perguntar para cada um, todo mundo vai dizer que tem Deus no coração. Se eu perguntar para você, você crê em Deus? Você vai falar que sim. Só que a Bíblia vai dizer que aqueles que guardam os mandamentos de Deus, são esses que receberam a Deus. São esses que têm Deus no coração, são esses que amam a Deus. Se eu perguntar para você se você ama a Deus, você vai falar que sim, claramente que sim. Mas a Bíblia diz, em João capítulo 14,
E nisso conhecereis aqueles que me amam. Aqueles que têm os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Não tem como sua boca falar que ama a Deus, sendo que Deus, quando olha para o seu coração, Ele vê que você está mentindo. Não tem como com teus lábios você confessar a Deus, quando as suas mãos, elas negam fazer a vontade de Deus, quando seus pés negam fazer a vontade de Deus. Não tem como. A Bíblia vai dizer que tem muitos que com teus lábios honram, glorificam, louvam, falam bem de Deus, mas seu coração está distante. No Evangelho de Mateus capítulo 15, Jesus estava falando acerca dos fariseus, no versículo 7, dizendo assim: hipócritas, bem profetizou Isaías ao vosso respeito, porque com teus lábios vocês me honram, mas o coração está distante de mim. Então, mediante essa reflexão, será que você realmente tem amado a Deus? Será que você verdadeiramente está preparado para se encontrar com Deus? Deus não quer saber se você é evangélico, Deus não quer saber se você é católico, isso para Deus pouco importa. O que Deus, Ele no último dia, Ele vai fazer é olhar se seu nome está escrito no livro da vida. Deus não vai querer saber se você fez obras de caridade, Deus não vai querer saber se você era bonzinho, se você não fazia mal para ninguém. O que Deus, Ele vai requerer de nós no último dia é se nós obedecemos. Amém. O que Deus, Ele vai requerer é se nós obedecemos a palavra de Deus. É isso que Deus, Ele vai querer saber no último dia. Se nós verdadeiramente amamos a Deus, nós obedecemos a Deus. Mas se nós não amamos a Deus, ou se amamos a Deus somente de palavras, pouco vamos nos importar em saber se estamos agradando a Deus da forma que estamos vivendo, nos caminhos que estamos seguindo, nas decisões que estamos tomando. Será que você tem consultado a Deus para saber se você está agradando a Deus mesmo? Será que você tem consultado a Deus para saber se os seus caminhos estão agradáveis conforme a vontade de Deus? Será que você acha que Deus é bonzinho e não lança ninguém no inferno? Porque um pensamento que Satanás nos dias de hoje mais tem colocado na mente do ser humano é esse: que Deus é bonzinho e não lança ninguém no inferno. Se seu pastor falou isso para você, foge disso, meu amado. Se o seu padre falou isso para você, foge disso, pois esse tipo de pensamento é procedência maligna. Falar que Deus é bonzinho e te coloca no céu porque você também é bonzinho é pensamento maligno, é doutrina maligna. Por quê? Porque está escrito que Deus lança tanto o corpo como a alma no fogo do inferno. Mateus capítulo 10, versículo 28. E não temais aqueles que matam o corpo e que com a alma nada podem fazer, mas antes temei aquele que tanto tem poder para lançar tanto o corpo como a alma no fogo do inferno. Então teme a Deus. Teme a Deus. E temer a Deus é o princípio da obediência. Escreveu Salomão em Provérbios, dizendo que o princípio da sabedoria é o temer a Deus. O homem, quando teme a Deus, ele busca agradar a Deus em seus caminhos. O homem, quando teme a Deus, ele busca caminhar conforme a vontade do Deus Todo-Poderoso. Mas quando o homem ele deixa de temer a Deus, cada dia mais seus caminhos vão se encontrando mais distante de Deus, e o seu coração a cada dia mais e mais endurecido, e você a cada dia mais frio e mais fraco espiritualmente. Quanto mais o homem ele peca, mais ele para de temer a Deus. Quanto mais você continua no seu erro, no seu pecado, e não confessa diante de Deus, mais você continua se afastando e se esfriando da presença de Deus. Meu amado, nós estamos chegando no fim de mais uma geração. Nós estamos chegando
no fim, na verdade, da última geração. Jesus ele está às portas. E assim como aconteceu nos dias de Noé, Jesus falou que importa que aconteça no último dia também, na sua volta. Porque como aconteceu nos dias de Noé, assim Jesus falou que tem que acontecer quando estiver próximo à sua volta. E eu te digo, meu amado, está se cumprindo como aconteceu nos dias de Noé. Nos dias de Noé era semelhante a isso. O pregador Noé saía todos os dias a construir uma arca. E por 120 anos, aquela humanidade ouvia Noé falar que ia cair o dilúvio sobre a face da terra. Mas sabe o que a Bíblia diz em Gênesis? Que eles zombavam, que eles não davam crédito, que eles chamavam ele de louco. Não é assim que essa geração está vivendo? Não é assim que está o homem diante da presença de Deus? Duvidando que o dia do Senhor está próximo e duvidando que breve Cristo virá? Pois não se engana, Jesus Cristo é tanto o caminho como a porta que conduz à salvação, como também Jesus é a própria arca. Jesus é a própria arca, e nele está o caminho, e nele também está a porta. E se você quiser entrar no céu, você tem que passar por Jesus. E se você quiser chegar até Jesus, você precisa seguir a palavra. Você precisa seguir a palavra. Se você quiser encontrar com Jesus Cristo, se você quiser ser colocado num bom lugar, você precisa seguir a palavra de Cristo. Porque os discípulos, eles seguiam a Cristo. Cristo é a palavra. Em João capítulo 1, João ele declara, com todas as palavras e simples palavras, quem era Jesus para ele e quem é. E ele vai dizer, no princípio o verbo estava com Deus. No princípio o verbo era Deus, e ele estava com Deus. E ele desceu e habitou entre nós. Você vê aí que Jesus é a própria palavra. Se você seguir a palavra, você é um discípulo de Cristo. Se você é ensinado pela palavra de Deus, você é discípulo de Cristo e está seguindo ao caminho certo, a qual te conduz à salvação. Eu estou falando de algo aqui, meu irmão, que não te produz dinheiro, que não traz para você um belo carro. Eu estou falando de uma riqueza que não é terrena, é uma riqueza que está no céu, que vale mais do que toda prata, todo ouro, todo carro, todas as mansões. Eu estou falando do reino de Deus, a salvação, as mansões celestiais. Mas para você herdar o reino dos céus, você precisa querer. Você precisa estar de acordo com a palavra de Deus. E eu te digo, estamos vivendo dias semelhantes, os dias de Noé. Jesus falou lá em Mateus capítulo 24 e versículo 36. Assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, assim também será na volta de Cristo. Você acha que eu estou aqui em vão pregando essa palavra? A Bíblia diz que João pregava era no deserto. João pregava era no meio do deserto. Sol quente, não tinha água, não tinha árvore. A Bíblia diz que no deserto da Judéia, o povo ia para ouvir a pregação de João. Mas sabe o que acontece? Nós estamos vivendo uma geração que a cada dia mais está vivendo inimiga de Deus. Por quê? Qual que é o sintoma que mostra que a geração está se tornando inimiga de Deus? Quando rejeita a palavra de Deus. Quando rejeita o conhecimento da palavra de Deus, você se torna inimigo de Deus. Aí você vai falar no último dia, Senhor, mas eu era evangélico. Senhor, mas eu fazia isso e fazia aquilo. Deus pouco vai se importar. Ele vai dizer, com teus lábios vocês me honraram, mas com o teu coração vocês me negaram. Como Jesus falou, nem todo que me diz Senhor, Senhor, herdará o reino de Deus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Jesus ele diz que quem é de Deus, ouve as palavras de Deus, mas os que não ouvem, é porque não são de Deus. Quem era de Deus, ele ouve. João pregava no deserto da Judéia, e o povo ia até o deserto para ouvir a palavra de Deus. Isso que é sede da palavra de Deus. Isso que é sede de conhecer a Deus.
Mas nós vivemos uma geração que hoje, os próprios evangélicos, olha só, próprio evangélico, tem a capacidade de tapar os seus ouvidos para não ouvir, Isso é o que eu tenho visto, meu amado. Não estou falando nada demais. Isso é o que eu tenho vivenciado, meu amado. Eu não comecei a pregar esse evangelho aqui agora, nesse lugar, não. Esse trabalho aqui, Deus, Ele está colocando em meu coração há mais de 3 anos e assim eu estou fazendo. Agora, se você vai querer ouvir essas palavras, isso não é compromisso meu. O seu compromisso tem que ser com Deus. E se seu compromisso é com Deus, você faz de tudo para agradar a Deus. E você deixa o que você está fazendo para ouvir a palavra de Deus. Era assim que o povo fazia no deserto da Judéia. Era assim que o povo fazia. Olha, eu quero dizer a você que está se cumprindo a palavra de Deus. Está se cumprindo. Está cada dia mais se intensificando os sinais da volta de Cristo. A cada dia mais que se passa, os sinais da volta de Cristo, eles têm se intensificado sobre a face da terra. Porém, nós percebemos, no decorrer dessa caminhada, que pouco a humanidade tem dado crédito, que pouco a humanidade tem acreditado. Nós percebemos isso, que pouco a humanidade tem acreditado que o dia do Senhor está chegando. E como está escrito em Mateus, a Bíblia diz que assim como o relâmpago que parte do Oriente e é avistado no Ocidente, assim também será a volta de Cristo. Ou seja, será muito em breve, será rápido. Vai ser um evento rápido. O relâmpago, ele aparece do Oriente e você avista ele na mesma hora no Ocidente. Ou seja, Cristo ele vai vir num piscar de olhos. E aqueles que estiverem despreparados, infelizmente, só lamentação. Infelizmente. Lamentação por quê? Porque a oportunidade, a qual é dada nas suas mãos, você fez a tua escolha. Enquanto você está caminhando aí, enquanto você está sentado, enquanto você está ouvindo agora, essa é a oportunidade que vai decidir na sua eternidade. A oportunidade que você pega nas suas mãos, ou seja, a palavra de Deus, quando você coloca ela em prática, você está decidindo que a sua alma passará a eternidade ao lado de Cristo. Mas quando você ouve a palavra, ou simplesmente vira as costas para a palavra e não pratica, você está rejeitando na eternidade com Cristo. Você está rejeitando uma eternidade com Cristo quando você rejeita as palavras de Cristo. Jesus ele vai dizer também no seu evangelho, o evangelho de Mateus, ele diz: as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e elas me seguem. Você compreende isso? As ovelhas de Cristo ouvem a palavra e seguem a palavra. As ovelhas de Cristo, elas não ficam atrás de homens não, elas ficam atrás da palavra. Você tem a palavra na sua casa. Se você não tem, você tem a liberdade de adquirir a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Até mesmo uma pessoa pode te dar a Bíblia Sagrada. Porém, meu irmão, não é assim nos países muçulmanos, não é assim na Arábia, não é assim no Afeganistão, não é assim em alguns lugares da África. Porque, infelizmente, em alguns lugares, o Evangelho de Cristo está sendo proibido. E eu posso falar uma coisa para você. Você está ouvindo? Esse país também, muito em breve, vão barrar a palavra de Deus. Muito em breve, a fé cristã vai ser proibida sim, nesse país. Sabe por quê? Porque os cristãos que têm nessa terra não dão valor nessa palavra. Porque os cristãos que têm nesse país rejeitam então fazer a vontade de Deus. No país muçulmano, eles morrem para ter uma Bíblia na sua casa. Eles tiram uma página, tiram outra e saem distribuindo, guardando ela, para que eles não percam a Bíblia e possam memorizar. Hoje, você não vê pastor pregar o evangelho na rua, e olha que aqui não tem perseguição. Hoje, você não vê um cristão entregar folhetinho da palavra de Deus na rua, mas você vê eles na manifestação do Bolsonaro. Você vê os cristãos
nas manifestações políticas, entregando santinho de político, mas você não vê cristãos na rua entregando panfletinho da palavra de Deus e falando que Jesus salva e que Jesus está voltando e que é hora de se arrepender. Por isso que Deus vai barrar, vai tirar esse privilégio desse país, esse país que se diz ser cristão. Deus vai tirar esse privilégio desse país, o privilégio de manifestar a sua fé em qualquer lugar, o privilégio de transportar uma Bíblia, o prazer de transportar uma Bíblia debaixo do braço. E ainda assim tem pessoas que escondem a Bíblia dentro de uma sacola. Tem pessoas que fazem questão de esconder a Bíblia até dentro do bolso. Carrega uma Bíblia pequena, só para que ninguém veja. E é por isso que Deus, Ele vai permitir sim o Evangelho ser barrado nesse país, para que então o homem possa deixar a sua soberba. No Afeganistão não pode ter Bíblia. Na África, alguns lugares também não pode. País muçulmano, você tem que adorar só Maomé. Você tem que crer somente no Alcorão. Mas aqui você pode carregar a Bíblia para baixo e para cima, e ainda assim rejeita ouvir a palavra de Deus, e ainda assim não dá crédito a essa mensagem, a qual você está ouvindo há muitos anos, meu irmão. É desde pequeno que nós ouvimos essa mensagem. É desde pequenininho. É desde pequeno que você começa a ouvir falar que Deus existe. É desde pequeno que você ouve falar que a Bíblia é a palavra de Deus. É por isso que nós vamos ser indesculpáveis diante de Deus. Deus, Ele está esperando essa humanidade tomar uma atitude. Deus, Ele está esperando essa humanidade se arrepender. Deus está esperando você que me ouve agora consertar os teus caminhos diante dEle, entregar a sua vida a Jesus e começar a ser um seguidor de Cristo. É tempo de ser seguidor de Cristo. Evangélico tem em cada esquina. Cada rua dessa tem pelo menos 5 evangélicos. Mas Deus, Ele quer homens corajosos, que entregam e dedicam a sua vida em prol do reino de Deus. Assim como Deus levantou os apóstolos, Deus também, Ele quer que essa geração se levante também. Os apóstolos não morreram dentro de templo, porque eles não estavam dentro de templo, porque eles não ficavam dentro de templo. Os apóstolos, eles morreram fora do templo, eles morreram na porta do templo. Não tinha perseguição dentro de templo, porque eles não ficavam dentro de templo. Eles faziam o ID. O ID, hoje, foi transformado em vinde. As pessoas fizeram do ID o vinde. Ao invés da igreja estar na rua, a igreja agora, ela fica dentro de 4 paredes, esperando as pessoas virem até elas. Olha só para você ver. Olha só para você ver que deturpação que estão fazendo com o Evangelho de Cristo. Olha só para você ver o tanto que essa geração de crente, de evangélico, católico, cristãos, estão se acovardando. Essa geração, meu irmão, vai pagar muito caro. Você que me ouve agora, entenda uma coisa. Deus, Ele está te alertando a se arrepender. Você que está ao alcance desse alto-falante agora, entenda. Deus, Ele quer que essa nação se arrependa. Deus quer que você se arrependa dos seus caminhos errantes, de todo o pecado. Não é só o pecado que pode ser visto, mas o pecado que sai da tua boca, que sai da sua mente. O pecado que você guarda para si mesmo, ou seja, o rancor. Até a falta do perdão, até o rancor, o ódio que você carrega consigo contra o seu próximo. É um pecado que te leva à condenação eterna, no fogo do inferno. Para você ver que esse Evangelho de Cristo, ele é estreito. Para você ver que esse Evangelho de Cristo não tem nada a ver com o que é pregado nas religiões. O Evangelho que é pregado nas religiões é o Evangelho light. O Evangelho que é pregado na Assembleia, nos dias atuais, é o Evangelho light. A Assembleia já foi uma igreja rígida. Ela já foi o modelo de igreja de Cristo. Já foi. Se corrompeu com a maçonaria, se corrompeu com dinheiro, se corrompeu com todo tipo de corrupção, a corrupção da política. E agora, pastores em adultério. E muito mais do que isso você vai encontrar se procurar. Mas Deus, Ele quer que se arrependam. O verdadeiro modelo de igreja
É a igreja de Atos dos Apóstolos. A igreja de Atos dos Apóstolos se reuniam nas casas, mesmo tendo perseguição, e depois saíam nas ruas para anunciar o evangelho, de aldeia, de cidade em cidade, pregava o evangelho. Hoje não, hoje não tem perseguição, mas crente é só dentro de templo que você encontra. Crente na rua, você vai encontrar no protesto do Bolsonaro, do Lula. Você vai encontrar crente na rua com o santinho do político em cima de um trio elétrico para fazer propaganda de política, mas você não vai encontrar crentes pregando a palavra de Deus na rua hoje, porque o evangelho foi deturbado, foi mudado. O verdadeiro evangelho de Cristo não está sendo vivido automaticamente, e Deus está requerindo isso desta humanidade. Deus está requerindo que essa humanidade venha voltar ao primeiro amor, que você venha voltar às primeiras obras, que você venha voltar aos caminhos do Senhor. Sabe por onde você começa? Você começa agora, se arrependendo. O primeiro passo para você voltar aos caminhos do Senhor é se arrependendo. Porque quando você se arrepender, os seus pecados vão ser apagados, a sua história vai ser escrita do começo, novamente. E agora Deus fazendo de você, então agora, uma nova criatura, novo homem, uma nova mulher, uma nova criatura. Eis que tudo se fez novo. E o homem velho, ele foi morto. Como assim? Lê lá no livro de Romanos, capítulo 6, Romanos 6, você vai compreender melhor a morte do velho homem, ou seja, o homem que se dedicava ao pecado, o homem que vivia segundo o seu coração que é enganoso. E o nascimento do novo homem, o homem que agora já não quer mais viver no pecado, mas vive conforme a vontade de Deus. Ele chora para não pecar. Existe o velho homem e o novo homem. Existem pessoas que nunca querem ir até a Cristo, nunca querem entregar a sua vida a Cristo, porque sabem que vai ter que abandonar as velhas práticas. Tem muitas pessoas que o que impedem elas de seguir a Cristo, tem muitas pessoas aqui agora, que o que impede você de seguir a Cristo é o seu pecado. Como assim o seu pecado? A cerveja, a mentira, a vida errada, os caminhos que você escolheu, eles te separam de Deus. As escolhas que o seu coração faz, te distancia e te separa da presença de Deus. Tem muitas pessoas que falam assim: eu ler a Bíblia, se eu ler eu vou ter que praticar. Eu ouvir a palavra de Deus, se eu ouvir eu vou ter que largar o futebol, vou ter que largar a injustiça, ter que largar a vida de cachaça e de festa. Tem muitas pessoas que, para não largar a vida de cachaça e de festa, elas não ouvem a palavra de Deus, elas não dão crédito à mensagem do Evangelho e pouco se importam. Mas sabe de uma coisa? Nós não seremos tomados por inocentes diante de Deus. Nem você por não ouvir e nem eu por ouvir e não praticar. Ninguém vai ser tomado por inocente diante de Deus. Você que pensa que por não ouvir, não buscar o conhecimento, não haverá condenação, mas você vai ser uma pessoa inocente, você não vai ser inocentado, meu irmão. Não vai ser. Jesus falou: se o Filho do Homem não tivesse pregado essas palavras, os homens seriam indesculpáveis. Mas como o Filho do Homem veio, pregou essas palavras para o nosso aviso, nos alertando, agora, o que nós temos que fazer é buscar, endireitar a nossa vida conforme essas palavras. Como disse o salmista Davi: lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos é a tua palavra. Se você seguir a palavra, está caminhando em luz. Se você rejeita a palavra, está caminhando em trevas. E trevas é a condenação. Trevas é caminho que te conduz à eternidade de sofrimento, ou seja, o inferno. Aqueles que rejeitam seguir os caminhos de Cristo vivem em trevas. Pois eu quero te dizer,
nem o catolicismo, nem religião espírita, nem religião adventista, nem evangélica, nenhuma outra vai te produzir salvação e te garantir um lugar no